Fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade. Acesse no Google, blog do Ivan de Colombo. A verdade sai primeiro aqui. Então, pessoal, vim aqui falar sobre o congresso que ocorreu em Goiânia e o congresso da UP que ocorreu em Ponta Grossa. Eu faço parte do movimento estudantil desde os 12 anos de idade, onde comecei militando no grupo estudantil do Colégio Jardim Monza, que hoje é o Helena Colodi. Participei da UPES, que é a União Paranaense de Estudantes Secundaristas, e hoje faço parte do MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, e futuramente aí estou pleiteando a vice-presidência da UP, que é a União Paranaense de Estudantes. Então eu tenho todas as minhas raízes plantadas no movimento estudantil. Foi através do movimento estudantil que eu aprendi que política ela não se faz com negociatas. Política se faz com críticas, com verdade. O verdadeiro... eu carrego ideologias que muitas vezes são criticadas, né? Mas eu acredito no ideal. E eu acredito que os partidos políticos eles não devem servir como apenas um balcão para negociação. Eles têm que servir... A função do partido político é formar críticos, pensadores, e não apenas negociar. Infelizmente, muitos partidos hoje fazem isso. Vale a pena lembrar que o movimento estudantil teve um importante papel na sociedade brasileira, na história do Brasil, né? Outros aqui se lembram da ditadura, os caras pintadas, né? O movimento começou em Curitiba, a juventude se estendeu por todo o país. Lembrar também que hoje, graças a lutas da nossa juventude, temos essa Câmara aqui, lotada de gente, discutindo política, a oposição criticando, a situação apresentando propostas, o que está sendo feito, né? Graças à democratização. A luta pela democracia e a liberdade foi constituída pelos que sonharam com um país novo, democrático, com pessoas livres, com parlamentos como a Câmara de Colombo e todos os demais, como líderes políticos, livres para se expressar e negar o direito da juventude de se mobilizar. Negar o direito da juventude de se mobilizar é negar a história do país, a história do Brasil. Mas, como eu disse, hoje eu vim aqui falar do movimento estudantil, né? Então, quero parabenizar aqui os jovens colombenses, que estão lá no fundo, lá, o Éder, o Ezeriel, temos a Fernanda, que foram para Goiânia, no movimento com a gente. Até Colombo nunca teve 5 representantes participando do congresso da UNI, que é a União Nacional dos Estudantes. O que é isso? Creio que a juventude está se organizando, está acordando. Prova disso, hoje é a Câmara, onde mais de 50% foi renovada. Temos 3 vereadores aqui que praticamente foram eleitos com os votos dessa classe. O vereador Gilgera, o vereador Alan e o vereador Anderson Prego, né? Então, a juventude está acordando para a vida. Deixamos de ser massa de manobra. Infelizmente, esse era o nosso status. Era massa de manobra para os políticos, né, que queriam corromper a nossa classe. Vale lembrar também o primeiro jovem colombense a participar do congresso do movimento estudantil, que é o nosso companheiro, assessor de imprensa, que é o Osni Mendes. Foi o primeiro jovem de Colombo a participar desse congresso. Foi torturado, assim como muitos jovens. E na época, o Osni Mendes até ele fez parte da UPES, ele era presidente, e a sua vice-presidente, nada menos, era a Gleice Hoffmann, a nossa ministra hoje. Então, a nossa juventude defende várias bandeiras. Entre elas, o 10% do PIB para a educação. Lembrando que o investimento hoje é de 5,5%. Então, nós queremos 10% para a educação do PIB. Outro ponto
são os 100% do royalties e 50% do fundo do pré-sal para a educação também. Muito se fala hoje na redução da maioridade penal. Um assunto polêmico, né? Eu sempre defendi a seguinte questão: a partir do momento que você investe na educação, investe em cultura, você não precisa construir cadeia, você não precisa construir um novo estatuto diminuindo a maioridade penal. O que os políticos brasileiros precisam entender é que não se faz um novo Brasil sem educação. A terceira é a democratização do acesso e permanência nas universidades. Cotas raciais e sociais nas universidades brasileiras. Regulação do ensino privado e proibição do capital estrangeiro. Mais qualidade nas universidades brasileiras. Curriculação de extensão universitária. Uma política macroeconômica que esteja a serviço do desenvolvimento do país, não ao contingenciamento e cortes de verbas para o pagamento de dívida pública. Nós somos contra também o leilão do petróleo. Investimento de 2,5 bilhões em assistência estudantil. Direito à memória e verdade e justiça pela revisão da lei de anistia e punição dos criminosos da ditadura. A democratização dos meios de comunicação. E a aprovação do Estatuto da Juventude, que vale lembrar, que eu acho que vai ser discutido esse ano ainda, se não estou enganado, né? Vai ter uma outra, já foi, voltou para o Senado, para a Câmara, e vai ser novamente discutido. E esse estatuto foi o PMDB, a juventude do PMDB que levantou esse estatuto, né? Junto com companheiros do PT. Oi? A PJ, isso. Então, é bacana, porque a partir do momento que você tem um estatuto, porque assim, o estatuto vai servir como ECA, né? Os jovens terão seus direitos, seus deveres, e isso é muito bom para o país, muito bom para o Brasil. E na verdade, eu acredito que o Brasil é um dos poucos países que ainda não tem esse estatuto, né? Da América Latina, lógico. E a última aqui é uma bandeira que eu sempre, desde a minha militância, sempre sonhei com isso, que é uma Secretaria da Juventude em Comum. Nós temos apenas um departamento. Precisamos de uma secretaria para discussões de políticas públicas para a juventude. Pois, infelizmente, por falta de políticas públicas da juventude, é que muitos jovens estão morrendo. Não tem uma política para os jovens. Não tem discussão. Nós temos que abrir mais a cabeça, né? Os novos vereadores aqui, começar a pensar que o futuro, nós não somos mais o futuro. O pessoal, a juventude é o futuro da nação. Não existe isso. A juventude é o presente. A juventude é agora. O meu convite aqui hoje é mais um desafio. É convencer os vereadores e a todo o pessoal que está presente a verem a juventude e os jovens que lutam pela causa como seus legítimos representantes. São eles que muitas vezes vão lá dar a cara para bater, porque criticar é fácil. Criticar em rede social, criticar no boca a boca é fácil. O difícil é ir lá dar a cara para bater. O difícil é fazer o que a gente fez. Ir para Goiânia, ficar 4 dias à base de pão e mortandela. O difícil é lá discutir política para a juventude. O resto é muito bom. Então, esse é o país que herdou uma herança da ditadura. Eu me entristeço, eu fico triste quando eu ouço algumas pessoas dizendo que seria tão bom voltar à ditadura. Eu tenho pena dessas pessoas. Tenho pena de não saberem o que estão falando. E posso afirmar aqui que, com certeza, a juventude conhece o seu espaço. Ela está precisando de oportunidade. Nós não temos oportunidade. Seja aqui em Colombo, seja no Paraná, ou seja no Brasil. E o nosso papel é lutar por isso. Né? Somos jovens que acreditamos no país.
que acredita no futuro, que a luta é feita pelo fim do ranço autoritário e que vai viver no Brasil digno de uma sociedade brasileira capaz de construir um país melhor para todos. Porque só na teoria é muito fácil. Quero ver na prática. Obrigado. Parabenizar o jovem Maicon, que já acompanha ele, né? A trajetória dele, sabe dessa preocupação que ele tem em relação à juventude. E a questão que o Anderson fala é muito importante, né? Porque o Maicon sempre esteve trilhando ali em relação à questão dos estudantes, mas até então não tinha tido oportunidade de retornar aos bancos escolares, né? Está agora aí fazendo a faculdade de jornalismo, né? Bastante sucesso, uma pessoa que escreve bem e sabe como se colocar. E eu vejo como muito importante, Michael, quando se fala em relação à juventude, a gente não pode esquecer que a juventude já está organizada, né? Nós não podemos entender que a juventude está desorganizada. É só a gente observar os escoteiros, é só a gente observar os desbravadores, é só a gente observar a Força Jovem, que é da Igreja Universal. Podemos observar também os grupos de jovens de cada igreja católica. Eu cito aqui, por exemplo, ali Leandro Judá e outros grupos de jovens, né? Não é à toa que a gente tem agora a Jornada da Juventude, né? Ou seja, uma denominação, uma igreja que percebe que, pera lá, a importância de resgatar a igreja, eu não vou apenas me preocupar com os seculares, com o Papa, com os bispos, com o pessoal mais velho. Eu tenho que estar preparando esse pessoal para a próxima. Não vamos citar o caso da igreja aqui, né, Lunargon? A igreja está preocupada com isso, está vendo a importância disso. Ela está preparando esse jovem que vai ser a igreja nesse momento, né? Então, fundamental esse trabalho com a juventude e, de repente, poder, desse trabalho dos estudantes, poder também estar incorporando esses grupos de jovens, essa juventude já organizada. Porque com isso você tem um fortalecimento muito maior, né? E a gente pode perceber que a atuação da juventude lá atrás já garantiu, por exemplo, a eleição do Lindenberg de Farias, né? Que antigamente era jovem, hoje ele é um senador da República, né? Lindenberg de Farias foi aquele que se destacou lá na época de Collor, fez todo... foi um dos que se destacou na questão dos caras pintadas e hoje é um senador da República, né? Então esse com certeza pode estar fazendo a defesa, né, das políticas públicas voltadas para o jovem, porque ele tem ali a sua caneta na mão, né? Acho que está na hora também, de repente, da gente poder retomar essa questão, né? Nós temos aí outros jovens que estão ocupando, e eu poderia destacar hoje o presidente do Congresso, né, o André Vargas, né, é um jovem que está ocupando um posto até então que era ocupado por cinquentenário, né, septuagentários e assim por diante, e que hoje é um jovem que está ocupando e que pode, né? E aí vem essa educação, esse momento lá do comer mortadela, de dormir no chão. Quando ele estiver ocupando uma função como essa, né, assim como você citou, né, o vereador Alan Tatu, o vereador Anderson Prego, o vereador Gil Gera, o vereador Clodoaldo, que não é tão velho assim, né, que é jovem também, né, e tem outros aqui que são jovens, de certa forma, né, jovens, como diz a vereadora Michele, jovens há mais tempo, né, e o que acontece? É a hora desse momento, o próprio vereador Wagner, o Renato, todos aqui, acho que a grande maioria, nós temos uma Câmara jovem, podemos colocar dessa forma, né? E que não é a questão apenas da sigla ou da idade, mas são situações que vão garantir não só o nosso futuro, como o nosso presente. E eu cito ainda um deputado federal que foi eleito bastante jovem, que era o Gomide, né, que inclusive recebeu muitos votos aqui no município de Colombo. Então, é uma bandeira importante, é um espaço importante, e que nós temos que reconhecer aqueles que já estão organizados e de repente somar, convidar para que eles façam parte também desse movimento, e de repente eles podem até contribuir, né, como nós tivemos agora recente, esse bonito trabalho desenvolvido que o vereador Renato Lunargon trouxe para nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que são os desbravadores,
que tem um trabalho social significativo, que não é só apenas a questão confessional, mas tem um trabalho social significativo, organizado, e que pode estar contribuindo. Né? Então, realmente, parabéns. Eu vejo como uma discussão importante, e até coloco a Vossa Excelência, senhor presidente, como jovem prefeito dessa cidade, como jovem presidente dessa casa, a retomada, por exemplo, do parlamento jovem aqui nessa casa, né? Que é o vereador Mirim, que é algo que já aconteceu nessa cidade. E, inclusive, das pessoas que brigou bastante, o Michael vai confirmar comigo, que o vereador Ratinho citou, é o caso do Gerson Ramalho. Que lá atrás, que era uma das discussões que já se fazia, que era a questão do vereador Mirim, que é a questão do parlamento jovem. Então, são situações concretas que nós, como vereadores, podemos estar colocando em prática e que pode, com certeza, né, estar despertando e estar, de repente, mostrando e identificando lideranças positivas que vão estar ocupando esse espaço no Legislativo, ou no Executivo, ou no Judiciário. Parabéns e sucesso. Obrigado. Até só para finalizar. E dizer que os jovens estão ficando mais maduros mais cedo, porque nós, como mais de idade, empresários, a gente trabalha, e os meus filhos, meu sobrinho, e queriam tomar posse. E dava aquela briga e eu, quero fazer alguma coisa. E eu com meu irmão deixamos ele fazer, melhor do que os velhos. Então, os jovens hoje eles estão mais maduros mais cedo, estão amadurecendo mais. A influência, a internet, a cultura do jovem hoje não é que nem o jovem antigamente, que ficava maduro aos 28, 30 anos. Hoje o jovem, ele já é um jovem maduro já. Então, meus parabéns. Obrigado. E vão à luta. Eu tenho certeza que quando a pessoa olha no horizonte, vê uma luz, tem que ir até uma luz, o que ele acredita, o que ele vê. Pode ter certeza que o jovem vai até onde ele quiser. Meus parabéns a vocês e pode ter certeza que essa casa está à disposição de vocês a hora que vocês quiserem. Obrigado. Obrigado pela presença.